Boa tarde a todos. Hoje é 15 de abril de 2020 e o nosso tema da tarde é espiritualismo e espiritismo. Eu queria começar, em primeiro lugar, agradecendo aqueles que, diferentemente da maior parte de nós, não podem praticar o isolamento social. Aos médicos, aos profissionais de saúde, aos profissionais da área de segurança, aos profissionais da área de limpeza, aqueles que se expõem e correm risco por todos nós. Que eles saibam que os nossos pensamentos estão com eles, que o nosso carinho está com eles e que as nossas preces, para que se mantenham saudáveis, enquanto provém o alimento dos seus e o conforto de todos nós outros, também estão com eles. Muito bem. Vamos começar com a definição de espiritualismo, segundo o dicionário Michaelis da língua portuguesa. O dicionário Michaelis diz sobre espiritualismo que é a doutrina filosófica que tem por base a experiência, a existência ou a realidade essencial do espírito e da sua diferença e superioridade sobre o corpo e a matéria. Diz, mais adiante, que espiritualismo é qualquer doutrina religiosa ou ocultista que acredita na existência de espíritos sem matéria. De acordo com essa definição, toda religião que acredita na sobrevivência da alma, com ou sem comunicabilidade, ou seja, com a alma se comunicando com os encarnados ou não, com ou sem reencarnação, ou seja, com a alma vivendo várias vidas aqui no mundo terreno ou não, é uma doutrina espiritualista. Assim são espiritualistas o catolicismo, o umbandismo, o protestantismo, o budismo e o próprio espiritismo. Vamos agora à definição de espiritismo. Segundo a Federação Espírita Brasileira, espiritismo é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec que constituem a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O termo foi cunhado por Allan Kardec em 1857. Na ocasião, Kardec disse que era necessário criar um novo nome para designar coisas novas. O Espiritismo, também chamado de a terceira revelação, considera-se que a primeira foram as tábuas da lei que Moisés recebeu no Monte Sinai, a segunda foram os evangelhos e a terceira, portanto, o Espiritismo, esta notícia que os espíritos nos trouxeram e que foi codificada por Kardec, que nos ensinou a respeito da existência do espírito, da sobrevivência do espírito, de que ele é imortal e eterno, de que nós evoluímos e de que uma ferramenta importante da evolução é a reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados. Essa é a terceira revelação. O Espiritismo possui um aspecto tríplice: o de ciência, de filosofia e de religião. Ciência, porque ele estuda a mediunidade, que é um fenômeno da natureza, e ele estuda usando o método científico, que formula hipóteses e depois verifica se essas hipóteses elas representam o que acontece no mundo real. O Espiritismo estuda também ainda, no aspecto ciência, os fluidos, que são muito importantes para a compreensão do fenômeno mediúnico. Ele também é filosofia, porque ele nos ajuda a compreender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E, por último,
ele tem um aspecto muito importante de religião, uma vez que isto representa os seus aspectos morais. O Espiritismo não possui uma estrutura de comando. Não há uma hierarquia religiosa, o que é muito bom, porque, na verdade, a hierarquia religiosa foi o que levou muitas religiões que tiveram um início bom à ruína. Quando há uma hierarquia, há aqueles que comandam. O destino de uma religião passa a estar nas mãos de homens, e homens que têm falhas, ainda que tenham também qualidades. As falhas desses homens, entre elas vaidade, gosto pelo poder, faz com que eles personalizem a religião para responder aos seus desejos, e ela se afasta dos seus princípios originais. Foi o que aconteceu com muitas religiões, que inclusive, em nome de Jesus, combateram, mataram, guerrearam. No Espiritismo, esse risco nós não corremos. Mas, por outro lado, isso acaba dando margem a diversas confusões que envolvem a doutrina espírita. E nós vamos tratar de algumas delas aqui. A primeira delas é a confusão envolvendo o Espiritismo e outras doutrinas que se utilizam da mediunidade. Como já dissemos, mediunidade não é propriedade do Espiritismo e nem uma criação do Espiritismo. É um fenômeno natural que existe há muitos milênios. Na verdade, existe desde que existe o homem. Então, peguemos um exemplo. A Umbanda. Umbanda é Espiritismo? As pessoas às vezes confundem, e a gente sabe que confundem. Não é Espiritismo, porque a Umbanda ela tem um conjunto de regras que é diferente do conjunto que fundamenta a doutrina espírita. Agora, a Umbanda é ruim porque não é Espiritismo? Também não. Ela só não é Espiritismo. A Umbanda, inclusive, segue princípios muito bons de amor ao próximo, de caridade, mas ela tem um conjunto de regras e de princípios e de fundamentos que são só dela, que são diferentes daqueles que Kardec codificou em 1857 e aos quais deu o nome de Espiritismo. Gente, toda crença religiosa que prega o amor ao próximo é boa. Mas Espiritismo, especificamente, é um nome criado por Kardec para designar um conjunto de princípios específicos contidos na chamada obra básica ou codificação, aquela que mencionamos agora há pouco. Uma observação muito importante. Mediunidade não é espiritismo. Como já se disse, é um fenômeno da natureza utilizado como ferramenta de trabalho pelo espiritismo. Mas não só. Há muitas outras crenças que se utilizam da mediunidade e que se utilizaram da mediunidade historicamente, muito antes do surgimento do espiritismo. Tome-se como exemplo os egípcios do Egito Antigo, os sacerdotes. Eles conheciam a mediunidade, eles conheciam a manipulação de fluidos e do magnetismo, e eles não eram espíritas, até porque o espiritismo, o termo, foi criado por Kardec apenas em 1857. Outra confusão que se faz: espiritismo kardecista e mesa branca. Há muitas pessoas que, quando nos perguntam a nossa religião e a gente responde, eu sou espírita, elas dizem, já sei, é mesa branca, né? Em contraposição a algum outro tipo de espiritismo na visão delas. Esse seria o espiritismo mesa branca.
Na verdade, é uma confusão feita entre o espiritismo e reuniões mediúnicas, sem que sejam necessariamente espíritas. Ora, já vimos que a mediunidade não é privilégio do espiritismo e que, portanto, é possível fazer reuniões mediúnicas, fazer o exercício da mediunidade desassociado dos princípios espíritas. Isto é mediunismo, mas não espiritismo. Um centro espírita não é um centro mesa branca, é um centro espírita kardecista. O terceiro, que é um fator muito importante de confusão, é a existência de autores e livros pseudo-espíritas. O pseudo é algo que parece, mas que não é. Quando a gente fala que alguém é pseudo-sábio, esta é uma pessoa que tem um discurso empolado, é uma pessoa que tem a aparência de profundo conhecimento, mas que, na verdade, não tem esse conhecimento. Uma obra pseudo-espírita é uma obra que aparenta ser espírita, mas que, na verdade, não é. Há muitos autores que, aproveitando a popularidade do espiritismo, particularmente nesse momento, e aqui eu faço um parênteses, aqueles que são da minha faixa etária, ou talvez até mais velhos do que eu, vão se lembrar que no nosso tempo de crianças, de jovens, ser espírita era algo impensável. Era uma coisa que criava uma reação negativa muito grande das pessoas. Havia uma rejeição ao espiritismo. Hoje, ser espírita é algo que, eu diria, quase que está na moda. Muitas pessoas têm as suas religiões e descrevem a sua convicção como sendo espíritas, porque acham que é uma religião intelectual, que é algo que é algo que está na moda. Esses autores publicam obras com conteúdo contrário aos princípios da doutrina espírita, misturando conceitos corretos e falsos, trazendo confusão àqueles que leem, que acreditam estarem lendo uma obra espírita. Eu vou dar um exemplo. Há um tema que desperta a curiosidade de muitos. É o umbral. É aquela região que muitos imaginam fazendo um transporte do conceito católico. Muitos imaginam que Deus criou para punir os maus espíritos. No Espiritismo a gente aprende que umbral nada mais é do que um espaço qualquer em que, por afinidade vibratória, espíritos desequilibrados, espíritos perturbados se unem e que esta união cria uma influência sobre a matéria fluídica à sua volta, e é isto que cria aquelas paisagens horripilantes, aquele sentimento de angústia que caracteriza um umbral. Umbral, portanto, não é criação de Deus, é criação nossa, é fruto do nosso desequilíbrio. É por isso que um espírito, quando busca a sua melhoria, mesmo que seja um início de processo, ele muda o padrão vibratório e ele deixa um umbral, porque a sua vibração já não é mais sintônica com a daquele ambiente. É quando os espíritos bons conseguem, entre aspas, resgatá-lo do umbral. Mas há autores que gostam de explorar esse tema, porque é um tema que, de forma análoga dos filmes de terror, desperta a curiosidade, desperta o interesse das pessoas. E autores que escrevem romances sobre a hierarquia dos espíritos das trevas, sobre aqueles que eles chamam de dragões, que existem e que são espíritos muito endurecidos, mas trazendo detalhes das histórias aos quais eles não têm acesso, com o objetivo de romancear o assunto e muitas vezes apenas de criar algo saboroso que venda bastante. Os conceitos
que estão por trás dessas histórias são conceitos que não são doutrinários. Vamos lembrar que Kardec nos ensinou que nós não estamos à mercê dos espíritos das trevas. Nós estabelecemos nossa sintonia vibratória. Quando, por esforço nosso, nós modificamos essa sintonia, nós deixamos de ser acessíveis aos espíritos das trevas. Isso é uma mensagem de esperança. Isso é espiritismo. Ao pregar o poder excessivo desses espíritos das trevas sobre os encarnados, a mensagem trazida por essas obras é contrária à mensagem de esperança e de renovação da doutrina espírita. São obras que confundem, mas são obras que impressionam o seu leitor, que acha que está lendo uma obra espírita e não está. Conhecidas as diferenças entre espiritismo e espiritualismo, e também essas confusões que eu acabei de mencionar, é importante lembrarmos do exercício da tolerância e do respeito às crenças do nosso próximo. Há um aspecto muito curioso na personalidade dos grupos humanos. Quando eles encontram algo que os esclareça, que faça bem a eles, que atenda às suas necessidades, eles tendem a achar que aquilo é a verdade e a única verdade. E alguns tendem a querer convencer os demais da sua verdade, que, segundo eles, salvará os demais. E mais, eles ousam dizer que aqueles que não aderirem à sua versão da verdade estará condenado. Ora, Deus não condena pela bandeira que a gente empunha, mas sim pelo nosso sentimento. É este sentimento, independentemente da nossa religião, que nos aproxima de Deus. Toda religião ou crença que prega o bem é digna de respeito. E, principalmente, não há um único caminho que nos leve a Deus. Não é preciso ser espírita ou ser de qualquer outra religião para que o espírito evolua, cresça e se aproxime de Deus. O importante, sim, é cultivar aquelas máximas de amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Muito obrigado. Tenha uma excelente quarta-feira e uma excelente semana.